dia desses, durante meu trabalho, eu fui praticamente obrigado a ouvir a conversa de duas colegas de profissão, e uma comentava com a outra sobre como uma pessoa que ela estava, entre aspas, se relacionando, constantemente mandava mensagem no meio da noite pedindo valores até ínfimos, né, via Pix. E é óbvio que a resposta que a pessoa deu é que ela não fez essa transferência eletrônica, ela não concordou em fornecer o Pix para essa pessoa. E a outra amiga acabou comentando o seguinte: ela disse, bom, se essa pessoa não tem esse valor, o X do valor que ela pediu, que ela pediu via Pix, essa pessoa não deve estar na sua lista de contatos, principalmente se for homem. E o que isso me faz refletir, que deveria fazer você também refletir, por isso que estou gravando esse vídeo, é que os homens, eles somente são valorizados de acordo com a sua capacidade de provisão e proteção. Qualquer coisa inferior a isso, se não for capaz de prover nem proteger, não tem valor. Alguém já disse em algum lugar, né? Só mulheres e crianças são amadas incondicionalmente. Os homens, eles precisam prover alguma coisa para que haja reciprocidade. Senão, você não vai ser nem digno de se relacionar de forma amigável, na friend zone, como assim dizem as pessoas hoje em dia. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque ele envolve muito essa questão de nós sermos independentes e livres. Uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada, nesses meus 30 e poucos anos de vida, é que quem não pode resolver o seu problema não deve saber dele. Isto é, você não tem que sair contando para todo mundo se você está passando dificuldade ou não, se você está com um problema aqui ou acolá. Priorize resolver você mesmo os seus próprios problemas e não terceirizá-lo. Porque o que nós fazemos ultimamente é terceirizar para o governo, terceirizar para os familiares, para pessoas próximas, para os pais, para as mães, né? Tente você resolver do seu próprio meio, dos seus próprios meios, melhor dizendo, a situação em que você se encontra. Eu creio que isso não é uma forma de ser orgulhoso, mas é uma forma de se responsabilizar pelas coisas que você faz, por aquilo que você se envolveu. Porque eu entendo que na maioria das vezes os problemas que nós temos são consequências das nossas próprias atitudes, das nossas maneiras de agir impulsivamente, irrefletidamente, que de uma forma geral contribuem para o estado em que nos encontramos. Então a dica de hoje é essa: saiba que você só possui valor na medida em que você provém e protege para as pessoas que estão ao seu redor, sejam mulheres, sejam filhos. E eu ainda iria até um pouco mais longe, até mesmo para seus pais, irmãos e irmãs. Eu me recordo de um tempo em que eu passei por uma dificuldade, fiquei desempregado, e eu percebia como as pessoas dentro do convívio familiar, elas me enxergavam de maneira diferente. Isso porque foi apenas um mês que eu fiquei sem trabalhar, né? Logo, graças a Deus, já consegui retornar à minha área de atuação e voltei a trabalhar, voltei a ser, vamos assim dizer, considerado pelas pessoas do meu convívio familiar. E isso é real, isso não é algo exclusivamente meu. Prova disso é essa conversa que eu ouvi, fui obrigado a ouvir no colégio.
Então, fique a dica. Você que está se preparando profissionalmente, se prepare também para sofrer algum tipo de preconceito, será que eu posso chamar assim, por parte das pessoas, se você não começar a atuar na sua área tão rápido como você esperava, ou se você encontrar alguns percalços no caminho. Infelizmente, o ser humano ele julga o livro pela capa. Logo, qualquer dificuldade que você esteja passando é porque você não se esforça, é porque você não faz por onde, enfim. Não que isso não possa ser verdade, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes nós temos garra, nós temos vontade, nós temos desejo, só não sabemos como aplicar essa garra, esse desejo, essa vontade da maneira correta. Temos um método, né? Eu paro para refletir também que isso está muito relacionado, para quem já viveu no meio cristão, é aquela máxima que você ouvia: ah, mas ó, se o fulano está passando por uma dificuldade, se ele não está conseguindo isso, aquilo, porque está em pecado, hein? Tem pecado ali. E às vezes não é nada disso. Quase na absoluta maioria das vezes não é pecado oculto, são só dificuldades por falta de estratégia, talvez por falta de consciência, por falta de aplicação correta dos métodos. São N fatores, né? E as pessoas gostam de simplificar, né? Ser simplista demais. Olha, é culpa do diabo, ou porque Deus está segurando a bênção. Já ouvi até esse absurdo de falar que Deus estava segurando a bênção, como se Deus tivesse prazer em reter a bênção dele e não nos abençoar, né? Enfim, não quero me prolongar nesse assunto. Eu acho que o conteúdo já fez a reflexão que deveria ter sido feita, já atingiu quem deveria ter atingido. Eu sou Henrique Galeano, te agradeço por acompanhar esse breve momento de reflexão, e até a próxima, se Deus quiser.